Olá, amados, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Hoje na realidade é dia 15/9, terça-feira, né? Mas esse vídeo vai ao ar amanhã, dia 16, quarta-feira. Amém, tudo bem com os amados? Semana está se iniciando, as lutas já são grandes, mas entenda que com o Senhor nós temos a vitória em Cristo Jesus, né? Bastante feliz hoje. Hoje eu fui na casa de um casal, amigo meu, e de que eu tive o privilégio de fazer o batismo dos dois, Janaína e Gilson, né? E a mãe do Gilson também estava lá. E foi muito bom poder conversar um pouquinho, bater um papo e lembrar algumas coisas. Muito bom vê-los bem, muito bom vê-los com saúde, e eu dou graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Me lembro assim perfeitamente de quando eles foram para as águas, logo no início do meu ministério aqui em Palmeiras, né? Casal muito abençoado e tão firmes com o Senhor, graças a Deus. Amém. E bom saber que eles também assistem aos nossos vídeos, né? Bom saber. Amados, vamos lá? Vamos louvar ao Senhor e em seguida vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos estudar a palavra mais um pouquinho. E hoje é um dia bastante especial, porque, Jesus amado, nós vamos aprender mais um pouquinho num texto maravilhoso que eu tenho assim, profundo amor. Salmo 126, né? Salmo 126. Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado a Deus pelos irmãos que têm assistido a esses vídeos, têm tido o tempo de assistir e de aprender mais do Senhor. Obrigado também pelo retorno da Marli. Marli já está de volta em casa, graças a Deus. Passeou, foi para o Rio de Janeiro e está novamente aqui ao nosso convívio. Te damos graças por tudo, Pai. Te damos graças. Abençoa, usa a minha vida. Usa a minha vida para falar do Teu amor, para falar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bora lá! Lá vamos nós! Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olá, amados, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, mais uma quarta-feira para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O que Ele tem é muito jóia. Ai, Jesus, eu queria dizer uma coisa muito séria para você nessa noite. A restauração é obra de Deus. Tá me entendendo? A restauração não é obra minha, não é obra sua. É obra de Deus. E é uma necessidade da igreja. Abra aí no Salmo 126. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essa palavra, pelo Salmo 126. E é prazeroso estar aqui mais um dia para a gente aprender um pouquinho mais com ele. Salmo 126. Salmo 126, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esta noite. Noite em que estamos aqui porque amamos a sua palavra e queremos aprender mais dela. Pai, no momento em que, Deus, como é difícil, Pai, estamos construindo uma igreja que não medita na palavra, uma igreja que não ouve a palavra. Oh Deus, tem misericórdia de nós, desperta no nosso peito, no nosso coração, uma vontade de aprender da Tua palavra, Pai. Uma vontade que brote de dentro de um coração necessitado com fome de Ti, Senhor. Obrigado.
Em nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá. Irmãos, o Salmo 126, ele é um salmo pós-exílio, pós-cativeiro. E é interessante a visão que o salmista ele tem desse texto, desse salmo. O salmista ele olha para o passado, e ele olha para o passado com uma gratidão enorme, quando ele começa a relembrar a libertação realizada por Deus. Ele olha para o passado e enxerga uma gratidão enorme, uma gratidão grande quando ele começa a relembrar a libertação realizada por Deus. Olha lá o versículo 1, Salmo 126, 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. É interessante, esse salmo pós-exílio, pós-cativeiro, ele foi escrito depois de um período de opressão, de escravidão, sofrido pelo povo de Israel. O exército de Nabucodonosor, rei da Síria, invade Jerusalém. Período terrível, período difícil, e quando esse exército invade Jerusalém, eles castram jovens, tiraram a virgindade de moças, mataram criancinhas, humilharam os velhos, roubaram, saquearam os bens dos israelitas e levam os judeus escravos para a Macedônia, lá para as margens do rio Eufrates. E ali, na Babilônia, aqueles homens e mulheres, o povo de Deus, eles passam décadas chorando. E a tristeza daquele povo era tão grande, que a palavra do Senhor diz que eles não conseguiam entoar canções, cânticos ao Senhor. O Salmo 137, versículo 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, como, porém, havíamos de entoar o cântico do Senhor na terra estranha. É interessante que as pessoas, o povo da Babilônia, muitas vezes quando viam ali os judeus ali assentados ali, enfim, quando estavam ali, falavam: olha, cante aí as canções de Sião, cantam aquelas canções bonitas que vocês cantavam quando estavam na sua terra. E eles diziam: mas como nós vamos cantar para o Senhor numa terra estranha? Amados, eles choravam de dor, de tristeza, pelo fato de estarem cativos. E durante o cativeiro babilônico, Israel estava sem nenhuma perspectiva, não tinha esperança de sair daquela situação. Era um povo que se encontrava humilhado, oprimido, não tinham direitos, envergonhado. E é nesse contexto de muito sofrimento, de muita dor, de um enorme desespero e nenhuma esperança, que entra o agir de Deus. É nesse momento, quando a esperança vai embora,
quando a dor é grande, o desespero é grande, o sofrimento é grande, aí entra o agir de Deus. Deus prepara algo grandioso, algo que entraria para a história e seria celebrado pelos séculos e séculos. Israel, sem que ninguém esperasse, sonhasse ou sequer imaginasse, foi liberto de sua escravidão através de um decreto do rei Ciro. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1. O salmista, ele olha para o passado. O salmista olha para o passado com uma gratidão enorme ao relembrar a libertação realizada por Deus. E o salmista, ele passa a olhar para o presente. Ele olha para o presente com oração, reconhecendo a necessidade de restauração. Olha que interessante. Agora, o salmista ele passa a olhar para o presente. E ele, quando ele olha para o presente, ele ora, porque ele reconhece a necessidade da restauração. Olha o que diz o versículo 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul, como as torrentes do Negueb. Ele olha para o presente e vê a necessidade da restauração. E ele agora também passa a olhar para o futuro. Ele olha para o futuro com esperanças. Ele olha para o futuro com convicção de que toda semeadura, ainda que com lágrimas, desembocará, se transformará em colheita feliz e abundante. E olha o que ele diz nos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Agora, nós temos aí algumas coisas que nós precisamos considerar. Tem algumas coisas que nós precisamos considerar. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que as vitórias do passado, prestem atenção, as vitórias do passado não são garantias de sucesso no presente. Precisamos considerar que as vitórias que nós obtivemos no passado não são garantias de sucesso no presente. Ao olhar para o passado, o salmista ele viu, ele enxergou, ele nota, ele vê o livramento de Deus. E isso foi algo maior do que o povo podia imaginar. Eles não esperavam a libertação do cativeiro. Isso foi grande, isso foi enorme. O povo jamais podia imaginar isso. Foi algo muito maior do que o povo podia imaginar. E isso trouxe alegria a eles. Por isso estamos alegres. E trouxe também o impacto entre as nações. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha que tremendo. Essa libertação do cativeiro produziu neles um profundo reconhecimento e uma contagiante alegria.
essa libertação do cativeiro produziu neles um profundo reconhecimento do agir de Deus e uma alegria contagiante. Por onde eles passavam, a alegria era tanta que as nações por onde eles passavam diziam: olha só a eles, grandes coisas fez o Senhor a eles. O problema é que agora eles estão áridos como um deserto. O problema é que agora eles retornaram para a terra prometida, mas não estavam desfrutando de uma vida maiúscula, de uma grande vida. Eles estavam sim em Jerusalém, mas não estavam contemplando a face do rei, não tinha rei. As ataduras da servidão foram quebradas. Sim, foram quebradas, mas não estavam desfrutando de uma vida abundante. Não estavam, irmãos. Aquilo estava tudo devastado. Quando chegam em Jerusalém, não tem nada. Tudo destruído. 70 anos longe de casa, quando chegam, não tem nada. Já imaginou? Sai você da tua casa e volta 70 anos depois e vê como é que tá. Abre a geladeira para ver se tem alguma coisa lá dentro. Se tiver geladeira. Essa era a situação daquele povo. Chegaram em Jerusalém. Não tinha rei. Chegaram em Jerusalém. Não tinha plantações. Tudo destruído. Isso prova que as vitórias do passado não são garantias de um êxito no presente. Há muitas pessoas que se apoiam nas vitórias do passado, achando que o presente vai ser desta forma. Não! Por isso que eu digo que todos os dias, é dia de andarmos com Deus. Porque só Ele, só Ele, para nesses momentos difíceis nos consolar. Tem pessoas que vivem de passado. Mas lá no passado, passado passou. Relembramos as coisas boas que passaram. Mas agora, a realidade é outra. Por isso, todo dia é dia de andarmos com Deus. Em segundo lugar, nós temos que compreender que a sequidão, a aridez do presente, ela não deve ser motivo de desânimo. Amados, preste bem atenção. Tivemos lá o passado. O momento agora é difícil. A sequidão do presente não deve ser motivo de desânimo, mas motivos de clamor a Deus. É motivo de nós clamarmos ao Senhor. O salmista, ele orou, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando olhamos por aí, vemos a situação da igreja atual, isso não deve trazer para nós um desânimo, pelo contrário, é o momento de nós clamarmos mais ao Senhor, é o momento de nós olharmos para o Senhor e dizermos: Senhor, restaura a nossa sorte. Amados, nós temos que enfrentar a cara feia que a crise se mostra para nós, não com murmuração, mas com clamor a Deus. Enfrente a cara feia da crise, da dificuldade, da luta, não com murmuração, mas com clamor a Deus. E presta atenção,
se Deus se apiedar de nós, se Deus se apiedar de nós, o nosso deserto, ele pode florescer. Se Ele, Deus, se agradar de nós, os nossos vales áridos se encherão de trigo, os nossos desertos secos transbordarão. Está me entendendo? A crise deixa de ser a nossa sentença de morte para ser um território de nossa busca pela face de Deus. É o Peniel, frente a frente com Deus. A crise, a luta, a dificuldade, ela deixa de ser a nossa sentença de morte para ser o território da nossa busca pela face de Deus. Veja bem, em terceiro lugar, amados, nós precisamos compreender que a restauração não é obra humana. A restauração é obra divina, é obra de Deus. Né? Presta atenção como o salmista pede. O salmista olha e diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Em terceiro lugar, a restauração, ela não é obra humana, mas é obra de Deus. A restauração pessoal, a restauração individual, a restauração da igreja, a restauração é obra do Senhor. Tá? Eu e você, nós não podemos restaurar a nós mesmos e nem perdoar a nós mesmos. Não podemos tratar as nossas próprias feridas. Não. E muito menos reavivar o nosso próprio coração. Não. Precisamos entender, tem que haver uma compreensão nossa de que é Deus quem nos restaura. Dele, Deus, procede o nosso perdão e a nossa cura. Só Ele, Deus, pode nos reavivar. Isso é pessoal, é individual com Deus. Só Ele pode iluminar e abrir a nossa mente e aquecer o nosso coração. É só Deus através da sua palavra que pode fazer isso. Está me compreendendo? E em quarto lugar, a restauração não é fruto de mãos que trabalham. Está me entendendo? Em quarto lugar, a restauração não é fruto de mãos que trabalham, mas dos joelhos que se dobram. Não se esqueçam. O salmista, ele clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós já sabemos, mas às vezes temos que nos lembrar porque nos esquecemos. Nós já sabemos, mas precisamos nos lembrar que a oração é a arma mais poderosa dos soldados de Cristo, do exército do Senhor. Ela
é a arma mais poderosa que nós temos. A oração, amados, ela move o braço que move o mundo. A oração move o braço de Deus que move o mundo. Pela oração, Deus nos restaura. É o dobrar de joelhos. Não é um trabalhar pessoal. Não adianta. A restauração não é fruto de mãos que trabalham. Não adianta, não adianta. Isso aqui não pode fazer nada, nada. Agora o joelho sim. O joelho que ora, esse sim pode fazer muita coisa. Pela oração, somos restaurados. Deus nos restaura. Pela oração, o fraco é fortalecido, o caído é levantado e a igreja reavivada. Mas é pela oração. Quando foi a última vez, amado, que você dobrou o seu joelho e fez uma oração sincera ao Senhor? Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho e fez uma oração sincera ao Senhor? Hoje eu postei nas redes sociais uma frase que me impactou muito. O mundo é modificado pelo seu exemplo, não pela sua opinião. Quando foi a última vez que você dobrou seu joelho? Quando foi a última vez que a tua família, teus filhos, viram você de joelhos dobrados, clamando ao Senhor? É a oração que move o braço de Deus. É pela oração que Deus nos restaura. É pela oração que o fraco é fortalecido, que o caído é levantado e que a igreja é reavivada. Em quinto lugar, a restauração não é uma conquista de homens, mas é um milagre da graça de Deus. Não foi você que conquistou a restauração, não. Nem da igreja, nem pessoal, nem de ninguém. A restauração é um milagre da graça de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb, ele é o maior deserto da região da Judéia. E é um deserto formado de montanhas rochosas, de vales profundos, um território inóspito, perigoso, território seco, árido, mas ele experimenta um fenômeno extraordinário. Ocasionalmente, correntes volumosas de água trazida pela chuva seródia descem aqueles morros íngremes, rasgando as entranhas daquele deserto. Aquelas águas daquela chuva começam a descer por aqueles morros íngremes
e aquele rio começa a entrar naquele seco deserto. E aquelas águas penetram deserto adentro e rasga as entranhas desse seco deserto. E por onde esses rios, outrora sem vida, começam a passar o fluir das águas, tudo floresce e tudo frutifica. E ali, naquele deserto seco, formam-se as mais belas flores vistas. O salmista, ele está orando, ele está pedindo que Deus faça o mesmo em sua vida. O salmista está pedindo, está clamando que Deus faça o mesmo na sua vida. O milagre da restauração na história de Israel. Que Deus nos restaure. Que Deus nos restaure. Tire de nós todos os medos, todos os receios, tudo aquilo que me impede de servir ao Senhor. Que o Senhor possa restaurar, nos reavivar e transformar os desertos da nossa vida em verdadeiros oásis, capaz de levar a sua palavra para aqueles que precisam. Que a graça de Deus seja conosco. O Negueb está localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, as águas da chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde, onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes do Negueb.